Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado e poderoso, a graça e a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim esteja presente na vida de cada um de vocês e sejam muito felizes e bem-aventurado em toda a vossa vida. Que todos tenham também a direção do Espírito Santo do Pai na vida de cada um de vocês. Glórias ao nosso Deus, aleluias. Eu convido a você a acompanhar comigo na leitura da Bíblia, em Romanos, capítulo 7, dando continuidade na nossa leitura da Bíblia. Diz o seguinte: não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos fruto para Deus, porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então o que me é bom tornou-se em morte.
Então o que me é bom tornou-se em morte? De forma alguma, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim, pelo que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso, porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivendo sob o pecado. Porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Este foi Romanos capítulo 7. E com Deus, pessoal, e toda a honra, glória, louvor e adoração ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado e todo-poderoso, e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso divino Mestre, nosso Senhor e Salvador. Glórias a Deus. Aleluias. Amém.